Star Wars Role Playing Game, o D20. Star Wars Role Playing Game, para quem não lembra, foi um sistema que surgiu em 2000. Eles aproveitaram quando estava para sair, né? Tava para sair, eu já tinha saído, eu acho. Já tinha saído o primeiro, né? Da nova trilogia. E aí eles lançaram o Star Wars Role Playing Game, que era um livro básico, né? Basicamente, o que eles fizeram foi dar um remake no sistema que existia anteriormente, que era foi publicado em 87, o primeiro sistema que surge, que é o Star Wars The Role Playing Game D6, que era publicado pela West End Games. É isso. E aí era baseado em D6, e aí a Wizards compra a licença lá e lança um remake do sistema como D20. E aí você vê como ele puxa muito do D&D dentro do D20. Né? Ele tinha um modelo básico, ele vai sendo revisado rapidamente, porque vai tendo problemas. Né? Ele tinha algumas coisas que ele mudava, que eram bastante diferentes. Ele é publicado em novembro de 2000, já com coisas relacionadas aos personagens do primeiro livro. E aí depois ele é revisado, se não me engano, em 2002 ele sai a versão revisada, incorporando já coisas do Ataque dos Clones. E aí tem algumas coisas que diferenciavam, por exemplo, do D&D. Eles tinham um sistema de vitalidade diferente, não era ponto de vida diretos. Chegou a jogar, Vermelho? Esse anterior? Eu só joguei o revisadão. Saga. Você jogou o Saga? Eu só joguei o Saga. Eu cheguei a montar uma ficha, mas eu não cheguei a jogar. Eu nunca cheguei a jogar o modelo antigo. Eu só cheguei a jogar o Saga. Porque o que acontece? Em 2002 eles revisam esse sistema base, e aí continua tendo reclamações, porque ele tinha umas diferençazinhas, essa é uma das principais, que era a questão da vitalidade, mas o resto era muito parecido, né? Porque era baseado em D20, então são os atributos base, classe, nível, talentos, skills, tudo isso tinha mais ou menos aquela mesma estrutura. Mas era muito complexo. Muito complexo. Evolução e gigantesca. Aí era uma árvore de evolução bizarra. E aí eles lançavam com... Quer ver? Eu tô vendo aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 espécies disponíveis. Classe era 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 10 classes. Então, assim, era um nível de complexidade muito parecido com o do D&D nesse sentido. De você ter builds enormes e tudo mais. E aí, acho que não estava fazendo aquele sucesso que eles esperavam. Eles lançam a primeira revisão do livro já em 2002, ou seja, imagina você compra o livro em novembro de 2000, chega no 2002, maio de 2002, os caras lançam a versão valendo. Tipo, não, vale esta final, assim. E aí saíram, nos dois casos, saíram algumas expansões. Tinha uma expansão para Ordem Jedi, tinha uma expansão para o lado negro da Força. Tinha pro lado negro, tinha pro Siths e tinha pro o que antiga no Legends tinha do lado cinzento. E aí vai sair o Saga. O Saga é o que engrenou mais. Que ele sai em 2007. Que inclusive, um dos designers era o Christopher Perkins, né? Que foi um dos grandes cabeças da Wizards of the Coast durante a maior parte do tempo e saiu em 2025 para Darrington Press, que publicou Daggerheart. E aí, o Saga vai dar um rebootzão bizarro no sistema. Ele vai ficar muito mais próximo do D20 moderno. Então, assim, ponto de vida acabou, o negócio de vitalidade, fica só ponto de vida básico normal mesmo. Eles reduzem as classes, e aí você começa a ter umas árvores de talentos e feats. Então, você podia ser Jedi e pegar talento para se tornar um Jedi Guardião, um Jedi Consular, Jedi Sentinela, umas paradas assim.
Ele muda o sistema de teste de resistência para coisas de defesa. Ele incorpora um negócio que eu acho que é o Pathfinder, que depois vai preservar. Que é você não tem ponto na skill, você é treinado ou não. Você tem níveis de treinamento ou não. É como você. Que eu acho É que tem uma palavra para isso. Não é proeminência, não. é Tem um termo para isso. proficiência. 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 Você é É. proficiente naquilo. Então, eles usavam. Então, que no D&D quinta edição faz, né? Que aí você usa o seu. Você tem um bônus de proficiência geral que sobe com o seu nível, e aí nas coisas que você tem proficiência, você soma o seu bônus. Lá você é treinado na skill. Então, isso não só te dá um bônus de mais 5, que é fixo, como você tem testes que você só pode fazer se você for treinado. Essas coisas. E aí eles reduziram a quantidade de habilidades que tinha. Eu lembro que ele tinha várias habilidades, no original, ele tinha várias habilidades diferentes para uso da força. Passa a ser uma skill só de uso da força. Então, toda vez que se você era um usuário da força, se você ia fazer um teste de usar a força, você fazia o teste de uma skill só. Ele tinha outras coisas. Reduz a quantidade de ataques. Então, ele já. Você vê que é interessante porque ele é de 2007. E várias das coisas que ele faz viram um aprendizado pro quinta edição, que vai sair em 2014. Quinta edição, muitas das coisas que tem, essa coisa de você é proficiente ou não é na habilidade, isso te dá um bônus específico, você reduzir skills, você facilitar ponto de vida, você reduzir ataques, porque no original ele tinha aquela coisa de 1 bilhão de ataque por turno que fazia os ataques ficarem extremamente longos, e eles reduzem para. Normalmente é um ataque, no máximo você vai ter uma habilidade que te permita dar 2, ou eventualmente, muito raro, 3, que é exatamente como acontece no D&D. Então, é um sistema. O Saga é um sistema legal, eu joguei até recentemente. Tem muito material, o livro base tem muito material e saiu muita coisa entre 2007 e 2010. Eles soltaram muita coisa, muito, muito, muito material. E foi bem legal nesse sentido. E tem muito material disponível. Hoje, imagino que hoje em dia você ache fácil. A Wizards cancelou a licença, então não vai sair mais nada depois disso. Na pesquisa aqui, que no chat aqui da Twitch, o MHG e eu, nós estamos tentando descobrir se o correto é proficiência ou proficiência. Proficiência. É proficiência, sim. É o que eu acredito. Né? Inclusive, a pai dos burros, né? Pai dos burros aqui indica que a proficiência é o significado do mais alto nível de competência, habilidade ou domínio de uma área. Então, se o MHG está falando D&D, tá errado, então. Aí eu não sei porque é uma questão de tradução, né? Tem muita gente que traduz não considerando a palavra equivalente, mas segue a raiz da palavra estrangeira para traduzir. Aí vai saber, né? Vai que surge uma palavra nova daqui a um tempinho. Eu fiquei na dúvida. Proeficiência? Caralho. Não, gente, é proficiência. Eu não cheguei a jogar, como eu falei, né? Eu já vi. Tinha uns sistemas bem diferentes. Agora eu não tô certo se era nesse daí ou se era um outro sistema, que tinha um que era D6, mas eu acho que é nesse, onde as habilidades da força eram tratadas como as perícias. Marcelo falou que as perícias eram tratadas como proficiências. Então você não precisava de graduação para fazer teste de escalada, esse tipo de coisa. Porque você tinha as vantagens de acordo com sua classe e nível. Só que você fazia os testes de uso da força. E aí sim você graduava, era de acordo com a sua evolução e sua árvore evolutiva. Aí você tinha as suas, entre aspas, perícias da força. Só que era complicadíssimo. Eu gostei de ler, achei bacana, mas eu fui vendo a quantidade de regra. Regra, regra, regra. Aí eu falei, cara, isso aqui é muita coisa para você fazer uma pouca coisa, entendeu? Vou fazer uma coisa levitar daqui para lá, vou fazer é tanto detalhezinho que você tem que levar em consideração que é mais fácil você, sei lá, ignorar e deixar as regras mais pro quebra-pau do que realmente ficar pesquisando. Em contrapartida, esse sistema tem uma excelente distribuição de classes.
Então você tem todos os estereótipos das histórias muito bem retratadas, as raças, as criaturas são muito boas. Tem uma das mais poderosas que eu vejo, eu esqueci o nome dela agora. É uma que parece uma cabeça de lesma, que ele tem a abertura da boca dos dois lados, assim, ó. E ele tem um Eu poder, sei qual é, mas não vou lembrar o eu também nome. não lembro o nome, ele tem um poder especial que quando ele usa um grito que ele faz com as duas bocas ao mesmo tempo, ele cria uma zona de cacofonia esqueci a palavra, de ressonância que pode desestruturar uma parede ou pode fazer uma pessoa desmaiar. Tamanha a força do som que ele consegue emitir. Então, assim, são criaturas muito, muito, muito fortes. É muito legal. Mas para quem gosta e quem é fã, eu não tô querendo assustar, não, cara. Quantidade de regras não é o problema. Principalmente se você tem um grupo engajado e tem galera querendo jogar. Então, vai É, fundo, cara. eu parei para ler o livro para fazer o personagem. Eu peguei uma espécie que era de um livro de expansão. Eu fiz um Jedi que era um mineral. Tem uma espécie que são minerais sencientes. Olha E só. aí eu fiz. Era tipo uma pedra. Ele é tipo é uma pedra mesmo. É uma pedra com capacidade telepática e que opera droid. Então eu andava dentro de um droid. Eu usava o sabre de luz e eu operava, era uma pedra dentro de um robô. Então eu parecia um robô para todos os efeitos. Mas era uma pedra que estava controlando o robô. Eu, E eu era um eu Jedi. Eu era gostava um usuário da daquela força. espécie do Master Plo Koon, que é aquela que usa aquela máscara o Sim, tempo inteiro, eles são máscara extremamente, bizarraça. extremamente poderosos. É que o gás que eles respiram é tóxico para nós e o nosso ar Sim. normal é tóxico para eles. Então eu E eles acho têm que usar aquilo o tempo inteiro, senão eles morrem. exato, eu acho muito, muito legal aquela espécie. Então, assim, eu aconselho, cara, eu aconselho se você quer. Tem os livros, né? Tem os livros, né? A Era dos Rebeldes, a Era do Império, The Edge of the Empire, ou é The Edge of the Rebellion. São 3 livros de suplementação. É, o Saga tem 1 bilhão de livros. Quer ver? Star Wars Saga livro. O Saga tem um sobre naves, tem Tem. o guia de campanha do Knights of the Old Republic, Sim, tem um guia de campanha do Force Unleashed, tem um chamado Scum and Villainy, que eu acho que é de onde eles tiram para criar o sistema Scum and Villainy depois sim, sim. no Blaze in the Dark lá. E aí tem Legacy Era Campaign Guide, Clone Wars Campaign Guide, vários livros de campanha. Galaxy at War, Galaxy of Intrigue, The Unknown Regions. Ah, eu confundi, não é do Saga esse. Esse é do Star Wars RPG Roleplaying também, D20. Só que ele é diferente porque ele é a reedição. Que aí tem Age of Empires, Age of Rebellion e Force and Destiny. É, do São, original, assim. são outro. Aí tem Fronteira do Império e outros livros. Que também vale a pena, tá? São muito, muito, muito legais.